aí, tudo bem? Muito boas-vindas a mais uma aula de Direito Administrativo. Muito obrigado por se conectar. E hoje nós vamos tratar de mais um tema relativo a atos administrativos. Vamos tratar de mais um tema relativo a atos administrativos. Uma aula curtinha, mas muito importante, com muito conteúdo, que é a aula sobre revogação dos atos administrativos. Antes de falar de revogação e de anulação dos atos administrativos, é muito importante que você recorde a diferença entre poder vinculado e poder discricionário. Ou, se preferir, a diferença entre ato vinculado e ato discricionário. Poder vinculado, totalmente regrado, totalmente fundamentado na legalidade. Você se lembra disso. Quando um ato ele não respeita a legalidade, ele é ilegal. E sabe qual que é a consequência disso? Anulação. Ele vai ser revisto o ato pela anulação, ele vai ser anulado, consequência da ilegalidade. Então, o ato vinculado, ele é passível de anulação, porque ele pode ser ilegal. Muito bem. Agora, o ato discricionário, você vai se lembrar, eu tenho margem de escolha, eu tenho opções, então eu tenho mérito. O mérito se perfaz segundo a conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. E aí, no que diz respeito à conveniência e oportunidade, no mérito, quando um ato não é mais conveniente, não é mais oportuno, não tem problema nenhum, não tem vício nenhum, ele continua válido. Só que quando ele não é mais conveniente, não é mais oportuno, ele tem que ser extinto. De que maneira que eu faço isso? Pela revogação. Então, quando o problema é de mérito, o ato vai passar pela revogação. Revogação do ato administrativo é questão de mérito do ato administrativo. Ah, Alan, já entendi. Ó, minha telepatia profética já está captando o que você está pensando aí quando estiver assistindo essa aula. Alan, então ato vinculado só anula e ato discricionário só revoga, certo? Não. Ato vinculado só anula, porque ele só tem legalidade. Então, eu só posso anular. Agora, o ato discricionário, ele tem mérito, mas esse mérito, essa margem de escolha é nos limites da lei. Ele tem legalidade também. Se tem legalidade, cabe anulação. Então, ato discricionário ato vinculado só cabe anulação. Não tem como revogar ato vinculado. Não tem como revogar ato vinculado. Por quê? Porque ato vinculado só tem legalidade, não tem mérito. Já o ato discricionário, eu posso anular ou posso revogar. Posso revogar porque tem mérito. Posso anular porque tem legalidade. Perfeito? Tranquilo? Então, aqui eu já posso ir para o conceito de revogação, que é o tema da aula de hoje. Então, na revogação, eu tenho a extinção de um ato administrativo que é válido, não tem nenhum problema de legalidade com o ato, por razões de conveniência e oportunidade. Então, o ato administrativo ele vai ser revogado por razões de conveniência e oportunidade. E o entendimento que há é que essa conveniência e oportunidade, esse mérito, só a administração pode analisar. Então, apenas o próprio poder que praticou o ato é que pode revogá-lo. Só ele tem competência para isso. Então, a competência e o sujeito ativo para a revogação é o mesmo poder que editou o ato. O ato foi um ato do secretário da Receita Federal? Então, só o secretário da Receita Federal pode revogar esse ato. Ah, pode, se for um ato de um superintendente da Receita, o secretário pode revogar? Pode, porque é o mesmo poder, é o mesmo órgão, então pode revogar. Então, revoga quem pratica o ato. Ah, então isso quer dizer que judiciário não? Exatamente. Eu tenho um ato,
esse ato administrativo foi praticado, isso aqui indica o ato, a manifestação de vontade. Aí ele é discricionário, tem vários caminhos, optou-se por um, e depois esse caminho não é mais conveniente, não é mais oportuno. O que eu vou fazer? Eu vou revogar. E isso não é via judiciário. Um poder não pode revogar ato do outro. Então não existe revogação. Você já viu alguém entrar na justiça com ação revogatória? Não. Você entra com ação anulatória de ato administrativo, não ação revogatória de ato administrativo. Isso esclarecido. Então, Poder Judiciário pode revogar? Nananina, não. Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo, tá? Ele não pode revogar ato do Poder Executivo e de nenhum outro poder que não seja dele próprio quando pratica atos administrativos. E o efeito da revogação? Como a revogação é de um ato válido, um ato que tem validade, o efeito da revogação não é retroativo. Eu não vou extinguir o ato com efeito para trás. O efeito da revogação é para frente, é para o futuro, porque o ato é válido. Então aqui, ó, olha na telinha, tá aqui, o judiciário não pode revogar, aqui está a revogação. Essa revogação retroage? Não, não retroage. Portanto, os efeitos da revogação são ex nunc. O que é ex nunc? São válidos os atos praticados até a data da revogação. Ex nunc é que não retroagem os efeitos da revogação. Então, quando eu revogo um ato administrativo, eu estou retroagindo? Não. Vou te dar um exemplo. Quando tivemos, né, aquela parte terrível da pandemia do coronavírus, da Covid-19, havia muitas autorizações para a realização de festas, né? Então, por exemplo, estava autorizada lá a festa do peão de Barretos, do peão de Barretos de 2020. Já estava autorizado lá para se fazer a festa. A prefeitura de Barretos havia feito autorização para que a festa ocorresse na cidade. Bombeiro, já tinha tudo certinho. Acontece que aquilo deixou de ser conveniente e oportuno. Por que deixou de ser conveniente e oportuno? Por conta da pandemia, da crise sanitária. Não podia ter aglomeração. Então, o que fizeram? Revogaram as autorizações. Eu estou diante de um caso de revogação. Tudo que aconteceu até a data da revogação está valendo. Agora, para frente, não pode ter a festa. Esse é o efeito ex nunc. Ex nunc é o efeito que não retroage. Alan, tem o ex tunc, que é quando retroage, e o ex nunc, mas eu confundo. Como que eu vou lembrar? O ex nunc é fácil. O ex nunc não é para frente, não retroage? Então você vai fazer assim, ó, ex nunc na nuca para frente. Ó, nunc na nuca para frente. Você já sabe que é o ex nunc, o que não retroage. Aí o ex tunc. O tunc é T de trás. Então é tunc na testa para trás. Ó, tudo T. T de testa, T de tunc, T de trás. Ex tunc na testa para trás. E o que não retroage é aquele que nunca retroage. Nunca retroage. Ex nunc na nuca para frente. Nunc é tudo com N. Nuc de nuca, de nunc e de nunca retroage. Tudo bem? Deu para entender essa brincadeira? Então, só para fechar, o ato administrativo, discricionário, quando revogado, a revogação não pode retroagir, o ato tem efeito futuro sem retroagir. Então, o que pode ser revogado? Pode ser revogado ato administrativo válido, não há direito à indenização, pelo menos em regra, porque não está havendo nenhum vício, nenhuma ilegalidade, é porque não é mais conveniente, não é mais oportuno, então, em regra, não pode revogar, não tem direito à indenização, e além disso, eu tenho que dizer que há atos administrativos que são irrevogáveis, ou por lei, ou por natureza. Quando que ele é irrevogável por lei? Quando a lei determina que aquele ato administrativo não pode ser revogado. Aí ele é irrevogável por força de lei. Ato administrativo irrevogável
por força de lei, certo? Quando que o ato administrativo é irrevogável por natureza? Quando a revogação é incompatível com a natureza daquele ato. Isso pode acontecer? Ou se pode. Olha só isso aqui, ó, só para você verificar. Eu tenho alguns atos irrevogáveis que não podem ser revogados por natureza. Ato vinculado, dá para revogar? Já vimos que não. Não tem lógica revogar um ato vinculado. Até porque o ato vinculado, ele só tem legalidade. Se não tem mérito, não tem conveniência e oportunidade, ele só pode ser anulado. Revogado, never. Outro ato que não pode ser revogado, ato consumado, já produziu todos os efeitos. Não adianta revogar, já produziu todos os efeitos. Atos que integram um procedimento. Revoga-se o procedimento, o ato não. Também é lógico. Atos declaratórios e enunciativos. Esses não tem como revogar por um simples motivo, ele só está declarando algo, só enunciando algo. Vou te dizer, uma certidão. Uma certidão, por exemplo, de tempo de serviço, não tem como revogar. Por quê? Porque essa certidão, ela está dando uma informação objetiva, que não muda. Se a pessoa tem hoje 10 anos de tempo de serviço, não vai mudar isso, tá? Não vai deixar de ter esses 10 anos do tempo de serviço. Então, nessa data, eu não posso revogar o ato dessa data que diz que tem 10 anos de tempo de serviço. Esse ato não tem como revogar, é incompatível com revogar, tá? Ah, mas a informação está errada. Opa, aí tem vício de objeto, aí a consequência é anulação, não é revogação. Agora, se a informação está certa, não tem como revogar, não tem conveniência e oportunidade no caso. Tudo bem? Isso vale para o declaratório, vale para o enunciativo. Vamos pensar um parecer. Não tem como revogar, o parecer é assim hoje, é assim amanhã. Se é um parecer técnico, como que eu revogo? Ah, essa obra aqui corre o risco de desabar, amanhã não corre mais? Não dá para revogar o parecer. Eu posso fazer um novo parecer depois que forem executadas as obras para segurança da obra. Mas aí é um outro parecer, eu não estou revogando o anterior. O anterior demonstrou aquilo, enunciou aquilo e não tem volta. E por fim, claro, eu não posso revogar ato que gerou direito adquirido. Ora, nem a lei pode atingir o direito adquirido, quanto mais um ato administrativo. Viu que tudo tem lógica? Tudo tem lógica, né? Ah, tá. Concordo com você, mas às vezes na hora da prova fica difícil de ficar analisando um por um. Não é melhor a gente lembrar? Dá para decorar? Ó, eu não gosto de decorar, mas se você entendeu, eu não vejo mal em decorar, desde que você tenha entendido antes, que você esteja decorando e que caso no dia você não lembrar, você consegue pela lógica. Você entendeu o que eu expliquei? Viva! Excelente que entendeu. Mas agora, para te facilitar a vida, eu vou trazer um decorebinha. Esse decorebinha é o seguinte, você se esforça para a sua aprovação. E aí, no se esforçar para a aprovação, não custa nada você se esforçar um pouquinho mais para dar tudo de si para lembrar quais são os atos irrevogáveis. Você pode dar tudo de si para lembrar quais são esses atos. Opa, olha o decoreba aqui. Você pode dar tudo de si para lembrar quais são os atos. Você pode dar significa isso, ó. Você pode dar. V de vinculado, deixa eu apagar todos esses riscos aqui para você ver melhor. V de vinculados. C de consumados. PO de procedimento, tá sem o R, mas lembra lá do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Grande técnico do passado do futebol, ele chegava para os jogadores e falava assim, ó, o procedimento de jogo é o seguinte, o procedimento de jogo, não fala assim o Luxemburgo? Quem conhece o Luxemburgo sabe que ele fala assim, é o projeto, eu tenho meu projeto, então é o projeto, é o procedimento do Luxemburgo, ele não tem projeto, ele tem projeto, e ele tem procedimento, então PO de procedimento, você pode dar. V de vinculado, C de consumado, PO de procedimento, D de declaratório, E de enunciativo e DA de direito adquirido. Você
pode dar tudo de si para saber quais são os atos irrevogáveis. V de vinculado, C de consumado, PO de procedimento ou procedimento, DE de declaratório enunciativo, DA de direito adquirido. Tá legal? Deu para memorizar? Deu para entender que é mais importante? Então tá tudo resolvido. Fechamos aqui essa nossa aula de hoje sobre revogação dos atos administrativos. Segura as pontas aí, que na próxima aula nós vamos estudar anulação e fechar o tema ato administrativo. Tá legal? Então é isso aí. Fique com Deus, grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!